vida, muitas vezes, nos leva por caminhos escuros, nebulosos, mas o Senhor, tomando de novo as rédeas da nossa vida, nos direciona. E como diz Salmo 91, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado protegem-me. Shalom, meus amados, boa noite a todos e vamos para mais um vídeo interessante que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração sobre essa questão e tem a ver, com escatologia, com o fim dos tempos, porque está no texto de Mateus capítulo 24, a partir do versículo 12, que é o sermão escatológico de Jesus, Mateus 24 e Mateus 25, ok? Então está dentro do tema escatologia. E o que está dentro desse tema? A falta da lei esfriará o amor de quase todos. Estou falando de uma forma didática para que você entenda. Só que antes disso, eu quero indicar aqui ao lado o canal de um amigo, de um irmão, que é excelente, ok? Fala sobre hábitos alimentares saudáveis, uma vida saudável. Canal do Kleber Dias. Tá aqui ao lado. Então, queria que você passasse lá, vou deixar o link aqui abaixo na descrição, se inscrevesse no canal dele, que é muito, muito bom, ok? Devemos ter, então, hábitos saudáveis. Mas, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Onde está esse texto? Mateus capítulo 24, versículo 11 diz: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olha o contexto. Muitos falsos profetas. Primeiro você tem que entender o que é um profeta. No Antigo Testamento, o profeta era chamado de vidente. Por quê? Porque ele percebia, via, ouvia o que o Espírito do Senhor falava e ele comunicava ao povo. Então ele é chamado também de vidente. Samuel, por exemplo, foi um grande profeta ou um dos maiores dos profetas. Ok? Porque ele foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas, que também era sacerdote. Ok? Então, esse texto fala, então surgirão muitos falsos profetas, ou seja, um profeta que não fala da parte de Deus, não, ele fala da parte de um outro espírito, que não é o Espírito de Deus. Mas ele fala com eloquência, ok? Mas olha só, logo no versículo 12, na sequência desse, diz: E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Isso numa versão. Em outra versão diz: E por se multiplicar a iniquidade, ou por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor. Então vamos lá. O que significa a palavra iniquidade? A palavra iniquidade significa do grego anomia, que significa, então, anomia, sem, nomia, lei. Vem de nomos, que é a palavra lei. Então, é sem lei. Então, por se multiplicar a não observância da lei, da Torá, ou seja, da instrução, que é a mesma palavra anomia usada para Torá, ou nomos para Torá, que é a instrução ou a lei, ou seja, por se multiplicar a vida sem lei, o amor se esfriará de quase todos. E eu coloquei esse título na thumbnails para que você entenda a falta, ou seja, a vida sem observância. Eu já gravei um vídeo atrás aí, lei versus graça. A graça que eu digo não é a graça da salvação, mas da santificação. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor, ok? Então, a não observância da lei leva a não vivermos, então, uma vida santificada. E a não vivência de uma vida não santificada, ou seja, a vivência de uma vida não santificada, ela nos afasta do Criador, nos afasta de Deus, aos poucos. E muitas vezes nos enganamos. Por quê? Porque, como está escrito, lá nas cartas paulinas e também no livro de Judas, em algumas partes da palavra de Deus, diz que
1 Pedro, inclusive, o livro de Pedro, fala que nos últimos dias as pessoas não buscariam mais a verdade da palavra, ou seja, os oráculos verdadeiros do Senhor. Por isso que esse texto fala de falsos profetas, eu comecei falando sobre isso. Mas eles buscariam tutores ou pessoas para falarem coisas que venham nos dar prazer temporário, ou um prazer temporal, ou que a pregação da verdade ia dar comichão nos ouvidos de muitos. Está escrito, 1 Pedro, 2 Pedro, lê as cartas de Pedro. E que eles não aguentariam mais ouvir a sã doutrina, ou a doutrina santa. Que doutrina santa é essa? Que palavra, que lei que eles tinham? Você tem que entender que lá, na época que foi escrito o Novo Testamento, eles tinham somente a Torá e os profetas. A lei e os profetas, e os livros históricos e poéticos, obviamente. Então, essa era a Bíblia deles. A nossa Bíblia hoje, né, nos dias atuais, é a Bíblia que eles tinham, mais a Nova Aliança, o Novo Testamento, que os apóstolos deixaram escrito para nós. Mas eles não aboliram nada da lei que eles mesmos falam. E o próprio Senhor Jesus, eu estou falando de Jesus, disse: por se multiplicar a iniquidade, que a iniquidade é a anomia, ou seja, a vida sem a Torá, o amor de quase todos se esfriará. Aí fecha, mas aquele que perseverar até o fim alcançará a salvação. Mas peraí, pastor, o senhor falou que era santificação? Sim, meu querido. Mas há um prêmio para quem é santificado. E o prêmio está bem claro em Apocalipse, que é o que? É o ressoar da última trombeta. Né? Aqueles que estiverem vivos serão transformados em glória, e aqueles que morreram ressuscitarão, para que depois eles possam voltar com o Messias, para julgar todas as coisas. E esse vídeo vai ter uma sequência, que eu vou gravar amanhã, e eu vou falar sobre esse assunto. Porque esses que vão subir nesse arrebatamento, que não é um arrebatamento secreto, e que não é um arrebatamento, vamos dizer assim, antes de tribulação, não, pelo contrário, nós vamos passar por todas as trombetas de Apocalipse, que é um período de tribulação que vai ter, nós vamos passar por esse período, e depois na última trombeta, que é o que está escrito lá, vai se cumprir o mistério de Deus, e aqueles que se santificaram serão arrebatados, e logo depois disso o Senhor voltará para julgar todas as coisas, para pôr cada coisa no seu devido lugar. E aí depois que eu quero entrar num outro texto aqui amanhã com vocês, que fala sobre algo muito interessante, e você vai ver o título do meu vídeo de amanhã, entende? Que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 6, já estou te dando o texto aqui, mas amanhã eu quero tratar desse assunto. Então, fechando o vídeo aqui, eu quero te incentivar, queridos, não abandone, sabe, a leitura bíblica da velha aliança e nem da nova. Tenha a Bíblia como seu principal livro de cabeceira. Lá tem tudo o que você precisa. Sabedoria para a vida terrena, sabedoria para a vida eterna, sabedoria para lidar com relacionamentos, sabedoria para lidar com negócios, sabedoria para lidar com todas as questões dessa vida. Entende isso? Tenha isso como sua principal fonte de vida e energia. Amém? Então, é isso. Não vamos viver uma vida sem lei ou uma vida de anomia, porque isso nos faz esfriar, entende? Não deixe que isso esfrie teu relacionamento com Deus. Shalom. Fique na paz.